43º dia. Síntese geral da sabedoria hiperbórea. A possibilidade de instaurar a sinarquia universal na Idade Média se havia evaporado nas fogueiras da Inquisição. O inimigo tardaria, todavia, 700 anos antes de acertar, na época atual, com outra possibilidade semelhante. Aqui seria, pois, o momento de abandonar o tema da sinarquia medieval e continuar com a história da Casa de Tarsis, que, como adiantei reiteradas vezes, se trasladaria em parte à América e fundaria a linhagem da qual descendo. Porém, estimado e atento Dr. Signagel, é meu desejo que consiga compreender com a maior profundidade possível a sabedoria hiperbórea, porque ela é a causa verdadeira do drama da Casa de Tarsis. Sei que em muitas partes a narração da história da Casa de Tarsis fica obscura pela ausência de detalhes, pelo desconhecido que resulta ao profano a sabedoria hiperbórea. Por isso, antes de continuar com o relato, tomarei uns dias para expor uma síntese geral do que já foi visto da sabedoria hiperbórea. Fundamentalmente, procurarei esclarecer as principais ideias mencionadas ou referidas até agora. Creio que a melhor maneira de lograr esse objetivo será descrever 4 conceitos da sabedoria hiperbórea e defini-los mediante uma linguagem acessível para o Senhor. Tais conceitos são: a cultura é uma arma estratégica inimiga. O eu, no homem criado, é um produto do espírito não criado. A alegoria do eu prisioneiro e a estratégia odal dos deuses libertadores. Enquanto durar a exposição desses temas, subintitularei os dias. Síntese geral da sabedoria hiperbórea. Logo, tal síntese causará a natural interrupção do relato da história da Casa de Tarsis. É por isso que, se está muito interessado em continuar com a narração básica, sugiro saltar para o dia 49. Nesse dia, prossegue a história e sua expectativa ficará satisfeita. Mas advirto que é indispensável que, ao final, leia os dias passados por cima, para completar seu conhecimento geral da sabedoria hiperbórea. Na carta que escrevi no 3º dia, expliquei que o princípio para estabelecer a filiação de um povo aliado dos Atlantes consiste na oposição entre culto e sabedoria. O sustento de um culto às potências da matéria, a deuses que se situam acima do homem e aprovam sua miserável existência terrena, a deuses criadores ou determinadores do destino do homem, coloca automaticamente os seus cultuadores no marco do pacto cultural, estejam ou não os sacerdotes à vista. O primeiro conceito é fácil compreender como consequência desta definição. Para o inimigo do pacto de sangue, ou seja, os membros do pacto cultural, a cultura é uma arma estratégica. Ao longo de toda a minha carta, já mostrei várias vezes essa verdade, em múltiplos exemplos nos quais se viu aos membros do pacto cultural irem dominando as sociedades humanas mediante o controle das principais variantes sociais. Porém, a sabedoria hiperbórea afirma que o objetivo do inimigo é mais sutil e que sua estratégia aponta a controlar o espírito do homem. No homem, a saber, se propõe a controlar seu eu. Quando se realiza a crítica da moderna cultura urbana
do Ocidente cristão, resta destacarem-se os males que esta provoca em alguns indivíduos: a alienação, a desumanidade, a escravidão ao consumo, a neurose depressiva e sua reação, a dependência a diversos vícios, desde narcóticos até a perversão do sexo, a competitividade desenfreada, motivada pela cobiça e ambição de poder, etc. A lista é interminável, mas todos os cargos omitem deliberadamente o essencial, teimosamente, em males externos à alma do homem, originados em imperfeições da sociedade. Como complemento desta falácia, se argumenta que a solução, o remédio para todos os males é o aperfeiçoamento da sociedade, sua evolução às formas de organização mais justa, mais humana, etc. A omissão radica em que o mal, o único mal, não é externo ao homem, não provém do mundo, senão que radica em seu interior, na estrutura de uma mente condicionada pela preeminência das premissas culturais que sustentam o raciocínio e que lhe deformam sua visão de realidade. A sociedade atual, por outra parte, vem tentando judaizar de tal modo ao homem de hoje que lhe tem transformado, milagre que não pode nem sonhar a biologia genética, por sua vez, em um mísero judeu, ávido de lucro, contente em aplicar o interesse composto e feliz de habitar num mundo que glorifica a usura. Nem é preciso dizer que essa sociedade composta de judeus biológicos e psicológicos é, para a sabedoria hiperbórea, somente uma mala pesada, a qual será definitivamente varrida ao final do Kali Yuga pelo Wildesheer. Nas tradições germânicas, denomina-se Wildesheer o exército furioso de Wotan. De acordo com a sabedoria hiperbórea, o exército de Navutan se fará presente durante a batalha final, junto ao grande chefe da raça branca. É conveniente resumir agora vários conceitos complementares da sabedoria hiperbórea, alguns deles já explicados. Para a sabedoria hiperbórea, o animal homem, criado pelo Uno, é um ser composto de corpo físico e alma. Como produto de uma traição original, perpetrada pelos deuses traidores, o espírito não criado, pertencente a uma raça extracósmica, caiu prisioneiro da matéria e extraviado sobre sua verdadeira origem. O aprisionamento espiritual ao animal homem causa a aparição histórica do eu, um princípio de vontade inteligente. Carente de espírito eterno, o animal homem somente possuía um sujeito anímico que lhe permitia adquirir certa consciência e efetuar primitivos atos psicológicos mecânicos, devido ao conteúdo puramente arquetípico de tais atos mentais. Mas logo na história, por causa da traição original, aparece o eu, em meio do sujeito anímico, dissolvido nele. Assim, o eu, expressão do espírito, surge fundido nas entranhas da alma, sem dispor de nenhuma possibilidade de orientar-se à origem. Posto que ele ignora que se encontra em tal situação, que haja um regresso possível à pátria do espírito, o eu está normalmente extraviado, sem saber que o está. E busca a origem sem saber o que busca. Os deuses traidores o aprisionaram na alma do animal homem, para que a força volitiva de sua busca inútil seja aproveitada pela alma para evoluir à perfeição final.
Sumido no sujeito anímico, o eu é incapaz de adquirir o controle do microcosmo, salvo que passe pela iniciação hiperbórea, a que produz o efeito de isolar ao eu da alma por meio das vrunas não criadas, reveladas ao homem por Navutan. Por isso, a sabedoria hiperbórea distingue entre duas classes de eu: o eu desperto, próprio do iniciado hiperbóreo ou homem de pedra, e o eu adormecido, característico do homem adormecido ou homem normal, comum e corrente de nossos dias. Referindo-se ao homem normal, se pode dizer que o sujeito anímico, com seu eu perdido incorporado, se torna senhor da esfera psíquica, a qual pode considerar-se, grosso modo, como composta de duas regiões claramente diferenciadas e distintas: a esfera de sombra e a esfera de luz. Ambas as regiões estão separadas por uma barreira chamada umbral de consciência. A esfera de sombra guarda estreita relação conceitual com a região da psique denominada inconsciente, que define a psicologia analítica do Dr. Carl Gustav Jung. A esfera de luz é basicamente a esfera de consciência onde discorre a atividade do sujeito anímico consciente durante a vigília. O eu, que é essencialmente uma força volitiva, nada tem a ver com a natureza temporal do sujeito anímico, onde o qual permanece sumido neste, confundido em sua história, artificialmente temporalizado, em uma palavra, adormecido. Por isso, a sabedoria hiperbórea distingue claramente entre duas formas do eu: o eu perdido e o eu desperto. O eu perdido é característico do homem adormecido, do homem extraviado no labirinto da ilusão do grande engano. O homem adormecido é aquele animal-homem em cuja alma está aprisionado, sem sabê-lo, um espírito não criado. O eu desperto é próprio do homem desperto, ou seja, do animal-homem cujo espírito aprisionado descobriu o engano e procura encontrar o caminho até a origem, a saída do labirinto. No homem desperto, o iniciado hiperbóreo é aquele capaz de atuar segundo um modo de vida estratégico que exige o pacto de sangue. A saber, aquele capaz de aplicar os princípios estratégicos da ocupação, do cerco e da muralha estratégica. Com respeito ao segundo princípio, no que toca à função régia, disse o 16º dia: Felipe IV deverá aplicar o princípio do cerco no espaço real ocupado. Segundo isto, pareceria que o princípio do cerco radicasse exclusivamente no homem desperto, quem deveria aplicar ou projetar tal princípio na área ocupada. Portanto, de acordo ao princípio hermético, um microcosmo reflete ao macrocosmo, princípio que, tal como se viu na exposição de Bera e Birsa, é também cabalístico. Adão Harishon é o reflexo de Adão Kadmon. Quer dizer que o princípio do cerco há de estar também presente no macrocosmo, por exemplo, como uma lei da natureza? Se ocorresse assim, talvez se pudesse, ao menos em teoria, detectar em algum fenômeno característica certa, função cerco, que nos revelasse por outra via, esta vez externa, o princípio estratégico mencionado. Ainda que possa adiantar que o resultado será negativo, é conveniente examinar tal possibilidade de busca externa, pois sua análise permitirá compreender
diversos aspectos gnoseológicos e culturais que afetam o homem. Se aceitarmos o princípio hermético de equivalência entre macrocosmo e microcosmo, nos resultará evidente que todas as leis do macrocosmo se refletem em leis análogas no microcosmo. Mas tal correspondência dista de ser um mero reflexo passivo entre estruturas. O homem, ao descobrir e formular leis, desequilibra essa relação e assume um papel destacado. Como consequência dessa atitude dominante, aparece agora, separando ao eu do macrocosmo, um modelo cultural elaborado por um sujeito cultural, em base a princípios e conceitos de uma estrutura cultural. Na sabedoria hiperbórea, Dr. Signagel, se definem e estudam esses três elementos. Sinteticamente, lhe direi que o sujeito cultural é somente o sujeito anímico ao atuar dinamicamente sobre uma estrutura cultural, constituída na esfera da sombra da psique. Também, quando o sujeito anímico atua na esfera racional, ou denomina-se sujeito racional, e se manifestar-se na esfera de consciência, sujeito consciente. Mas sempre o eu se encontra sumido no sujeito anímico ou alma, seja racional, cultural ou consciente, de seu campo de ação. Assim, é o modelo cultural o principal responsável da visão deformada que o homem tem de si mesmo e do mundo, dado que se interpõe entre o macrocosmo e o microcosmo. O modelo cultural é um conteúdo da estrutura cultural de caráter coletivo ou sociocultural. Portanto, consistem em um conjunto sistemático de conceitos propostos pelo sujeito cultural e traduzido a uma ou duas linguagens habituais. Por exemplo, matemático e linguístico. Em resumo, no modelo cultural se compõe normalmente de princípios matemáticos e premissas culturais. O eu do homem, quando se encontra confundido com o sujeito consciente, aceita solidariamente como representação dos entes externos, como sua verdade, os objetos culturais que procedem do modelo cultural intermediário. Objetos culturais cujo significado tenha sido posto pelo sujeito cultural como premissa em linguagem habitual. Examinamos agora o que entende o homem por lei da natureza. Sem entrar em complicações, pode-se afirmar que uma lei da natureza é a quantificação matemática de uma relação significativa entre aspectos ou magnitudes de um fenômeno. Esclareçamos essa definição. Dado um fenômeno, é possível que, pela observação e pela experimentação empírica, se chegue a diferenciar certos aspectos do mesmo. Se dentre os vários aspectos que se destacam, alguns deles resultam como relacionados significativamente entre si, e se esta relação possui probabilidade estatística, ou seja, se repetir um número grande de vezes ou é permanente, então pode enunciar-se uma lei da natureza. Para isso se faz falta que os aspectos do fenômeno possam reduzir-se a magnitudes de tal modo que a relação significativa se reduza à relação de magnitudes, ou seja, à função matemática. As leis da física se acham deduzidas de maneira semelhante. O conceito de lei da natureza, que foi exposto
é moderno e aponta a controlar o fenômeno antes que a explicá-lo, seguindo a tendência atual que subordina o científico ao tecnológico. Tem-se, assim, fenômenos regidos por leis eminentes, as quais não somente se aceitam como determinantes, mas que se as incorpora indissoluvelmente ao próprio fenômeno, esquecendo ou simplesmente ignorando que se trata de quantificações racionais. É o que se passa, por exemplo, quando se adverte o fenômeno de um objeto que cai e se afirma que tal coisa tem ocorrido porque atuou a lei da gravidade. Aqui, a lei da gravidade é eminente, e ainda que se saiba que existem outras leis, as quais intervêm também, mas com menor intensidade, se crê cegamente que o objeto em sua queda obedece à lei de Newton, e que esta lei da natureza tem sido a causa de seu deslocamento. Contudo, o fato concreto é que o fenômeno não obedece a lei eminente alguma. O fenômeno simplesmente ocorre e nada há nele que aponte intencionalmente até uma lei da natureza, e menos ainda uma lei eminente. O fenômeno é parte de uma inseparável totalidade que se chama a realidade ou o mundo, e que inclui nesse caráter a todos os fenômenos, os que já tenham ocorrido e os que haverão de ocorrer. Por isso, na realidade, os fenômenos simplesmente ocorrem, sucedendo talvez a alguns que já tenham ocorrido ou simultaneamente com outros semelhantes a ele. O fenômeno é somente uma parte dessa realidade fenomênica, que jamais perde seu caráter de totalidade de uma realidade que não se expressa em termos de causa e efeito para sustentar o fenômeno. Enfim, de uma realidade na qual o fenômeno acontece, independentemente de que sua ocorrência seja ou não significativa para um observador e cumpra ou não com leis eminentes. Antes de abordar o problema da preeminência das premissas culturais na evolução racional de um fenômeno, convém despojar a este de qualquer possibilidade que o aparte da pura determinação mecânica ou evolutiva, segundo a ordem natural. Para isso, estabelecerei, depois de uma breve análise, a diferença entre fenômeno de primeiro ou de segundo grau de determinação, esclarecimento indispensável, dado que as leis eminentes correspondem sempre a fenômenos de primeiro grau. Para o gnóstico, o mundo que nos rodeia não é mais que a ordenação da matéria efetuada pelo Deus Criador, o Uno, em um princípio, e a qual percebemos em sua atualidade temporal. A sabedoria hiperbórea, mãe do pensamento gnóstico, vai mais além ao afirmar que o espaço e tudo quanto ele contenha se encontra constituído por associações múltiplas de um único elemento denominado quantum, arquetípico de energia, o qual constitui um termo físico da mônada arquetípica, ou seja, da unidade formativa absoluta do plano arquetípico. Esse quantum, que são verdadeiros átomos arquetípicos, não conformadores ou estruturadores de formas, possuem cada um ponto indiscernível, mediante o qual se realiza a difusão panteísta do Criador. A saber que, mercê de um sistema pontual de contato polidimensional, se faz efetiva a presença do demiurgo em toda a porção ponderável da matéria, qualquer que seja a sua qualidade. Esta penetração universal, ao ser comprovado por pessoas em distinto grau de confusão, tem levado à errônea crença de que a matéria é a própria substância do Uno.
Tal as concepções vulgares dos sistemas panteístas ou daqueles que aludem a um espírito do mundo ou anima mundi, etc. Na realidade, a matéria tem sido ordenada pelo Criador e impulsionada a um desenvolvimento legal no tempo, de cuja força evolutiva não escapa nem a mais ínfima partícula, e da qual participa, por suposto, o corpo humano. De fato, esta exposição sintática da física hiperbórea, porque é necessário distinguir dois graus de determinismo. O mundo, tal qual o descobri recentemente, se desenvolve mecanicamente, orientado para uma finalidade. Este é o primeiro grau do determinismo. Em outras palavras, existe um plano cujas pautas se ajustam e a cujos desígnios tende em ordem do mundo. A matéria livre da mecânica de tal ordem se encontra determinada em primeiro grau. Mas, como dito plano se encontra sustentado pela vontade do Criador e sua presença é efetiva em cada porção de matéria, segundo vimos, poderia ocorrer que ele anormalmente influencie de outra maneira sobre alguma porção de realidade, seja para modificar teleologicamente seu plano ou para expressar semioticamente sua intenção ou por motivos estratégicos. Nesse caso, estamos ante o segundo grau do determinismo. Por motivos estratégicos se entende o seguinte: quando o homem desperto empreende o regresso à origem, no marco de uma estratégia hiperbórea, emprega técnicas secretas que permitem opor-se efetivamente ao plano. Nessas circunstâncias, o Criador, anormalmente, intervém com todo o seu poder para castigar ao intrépido. Podemos agora distinguir entre um fenômeno de primeiro grau e um fenômeno de segundo grau, atendendo ao grau de determinação que envolve sua manifestação. Deve compreender-se bem que nesta distinção o acento se põe às diferenças com que o demiurgo pode atuar sobre um mesmo fenômeno. Por exemplo, o fenômeno de um vaso caindo de uma sacada na rua não pode ser outra coisa que uma determinação de primeiro grau. Dizemos, atuou a lei da gravidade. Mas se dito vaso caiu sobre a cabeça de um homem desperto, podemos supor, em uma segunda determinação, ou, com rigor, uma segunda intenção, dizemos, atuou a vontade do Criador. Ao primeiro e segundo grau de determinação de um fenômeno, denomina-se também, de outro ponto de vista, primeira e segunda intenção do Criador. Em geral, todo fenômeno é sustentável, ou melhor, todo fenômeno é suscetível de manifestar-se em primeiro e segundo grau de determinação. Atendendo a essa possibilidade, convenhamos o seguinte: quando não se indique o contrário, por fenômeno, se entenderá aquilo cuja determinação é puramente mecânica, ou seja, de primeiro grau. Caso contrário, se entenderá de segundo grau. Somente falta agora que distinguimos entre os dois graus do fenômeno, esclarecer a afirmação que fiz no começo desta análise de que toda lei da natureza, inclusive aquelas eminentes, descrevem o comportamento causal de fenômenos de primeiro grau de determinação. É fácil compreender e aceitar isto, já que quando em um fenômeno intervém uma determinação de segundo grau, o sentido natural do aprisionamento mecânico tem sido alienado temporalmente em favor de uma vontade irresistível. Nesse caso, o fenômeno já não será natural, ainda que aparente sê-lo, mas que estará dotado de uma intencionalidade sobreposta de nítido
caráter maligno para o homem. Por outra parte, o fenômeno de primeiro grau se manifesta sempre completo em sua funcionalidade, a qual é a expressão direta de sua essência, e a que sempre será possível reduzir matematicamente a um número infinito de leis da natureza. Quando o fenômeno de primeiro grau é apreciado especialmente por uma lei da natureza, a qual é eminente para pois destaca certo aspecto interessante, é evidente de que não está se tratando com o mesmo fenômeno completo, senão com tal aspecto do mesmo. Em tal caso, deve-se perceber o triste fato de que o fenômeno somente será percebido como uma ilusão. Mutilado sensorialmente, deformado gnoseologicamente, mascarado epistemologicamente, não deve estranhar que os indo-arianos qualificaram de maia, ilusão, a percepção corrente de um fenômeno de primeiro grau. Exporei agora uma interrogação, cuja resposta permitirá encarar o problema da preeminência das premissas culturais, baseado nas últimas conclusões. Se todo fenômeno de primeiro grau aparece necessariamente completo, por exemplo, às 6 horas e 0 minutos sai o sol. Qual é o motivo específico de que sua apreensão, por intermédio de um modelo científico e cultural, impede tratar com o fenômeno em sua integridade e circunscreve em torno aspectos parciais do mesmo? Por exemplo, quando dizemos a rotação terrestre é a causa que tem produzido o efeito de que às 6 horas e 0 minutos o Sol se faça visível no horizonte leste. Neste último exemplo, é evidente que, ao explicar o fenômeno por uma lei eminente, não se faz mais que referir a certos aspectos parciais. A rotação terrestre, deixando de lado ou não vendo ao fenômeno mesmo, o Sol. A resposta à pergunta levantada leva a tocar um princípio fundamental da teoria epistemológica estrutural. A relação que se adverte entre aspectos de um fenômeno, quantificável matematicamente como lei da natureza, se origina na preeminência de premissas culturais, a partir das quais a razão modifica a percepção do fenômeno em si. Ademais, dizer que isto ocorre pelo efeito mascarado que a razão causa em toda a imagem refletida pelo sujeito consciente. A razão responde à interrogação, ou seja, às reflexões do sujeito consciente, no qual se acha sumido o eu perdido. Como se tratasse de uma fantasia, a razão interpreta e conforma um esquema racional da representação do ente fenomênico, esquema cuja imagem se sobrepõe à representação e a mascara, dotando-a do significado proposicional que determinam as premissas culturais preeminentes. Quando se efetua uma observação científica de um fenômeno, as funções racionais se tornam preeminentes a qualquer percepção, destacando com eminência aqueles aspectos interessantes ou úteis e embaçando o resto do fenômeno. Neste caso, ou neste modo, a razão opera como que mascarada ao fenômeno, previamente arrancado da totalidade do real, e apresenta ele como uma aparência razoável e sempre compreensível no âmbito da cultura humana. Logo, que a ninguém lhe importa que os fenômenos caíssem, a partir dali ocultos atrás de sua aparência razoável, não é possível servir-se deles, controlá-los, aproveitar sua energia e dirigir suas forças.
Ao final e ao cabo, uma civilização científico-tecnológica se edifica sobre os fenômenos e ainda contra eles. Que importa se uma visão racional do mundo recorta os fenômenos percebidos e nos enfrenta com uma realidade cultural tanto mais artificial quanto mais cegos estamos? Que importa, repito, quando tal cegueira gnoseológica é o preço que se deve pagar para desfrutar das infinitas variantes que, em termos de gozo e conforto, oferece a civilização científica? Acaso oferece algum perigo que não podemos conjurar tecnicamente? Nós que temos eliminado muitas e antigas enfermidades, que temos prolongado a vida humana e criado um habitat urbano com um luxo nunca visto? O perigo existe, é real, e ameaça todos aqueles membros da humanidade que possuem ancestrais hiperbóreos. A sabedoria hiperbórea o denomina fagocitação psíquica. É um perigo de gênero psíquico e de ordem transcendente que consiste na aniquilação metafísica da consciência, possibilidade de que pode concretizar-se neste ou em outro mundo e em qualquer tempo. A destruição da consciência sucede por fagocitação satânica, ou seja, por assimilação do sujeito anímico à substância de Jeová Satanás. Quando ocorre tal catástrofe, se perde completamente toda a possibilidade de transmutação e regresso à origem. Porém, convém repetir que é a confusão o principal impedimento para a transmutação do homem adormecido em homem de pedra. E a confusão permanente contribui à cegueira gnoseológica que mencionava antes, produto da moderna mentalidade racional. Vive-se segundo as pautas da cultura ocidental, a qual é materialista, racional, científica, tecnológica e amoral. O pensamento parte de premissas culturais preeminentes, condiciona a visão do mundo, tornando-a pura aparência, sem que se note ou tenha ideia disso. A cultura, então, mantém na confusão e impede orientar-se e marchar ao centro da reintegração psíquica, transmutando ao homem adormecido em homem de pedra. É por casualidade que tal coisa sucede? Foi dito muitas vezes, a cultura é uma arma estratégica, habilmente empregada por quem deseja a perdição da herança hiperbórea. Comprova-se assim que o modelo cultural intermediário entre o eu e o macrocosmo dificulta a possibilidade de encontrar o princípio do cerco no mundo como lei da natureza. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, vamos estudar o 44º dia da Carta de Belicena Vilca. Uma boa noite a todos e um ótimo descanso.